Sabe, e se existisse uma força invisível que governa o sucesso? Não estou falando de talento nem de sorte, mas daquele poder que vem de ações minúsculas, sabe? Ações consistentes que, com o tempo, acabam criando resultados gigantescos. É isso que a gente vai desvendar agora. Como esse princípio realmente funciona. Vamos começar com uma verdade que, olha, pode mudar tudo. O tempo é o único ativo que a gente nunca recupera. Compreender isso, mas compreender de verdade, sabe? É o primeiro passo para usar essa tal força invisível a nosso favor. Ok, então, para a gente entender de verdade o poder do crescimento exponencial, essa força que, nossa, constrói fortunas, transforma realidades, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Lá para uma antiga lenda da Índia. Imagina a cena, um reino bem distante, um rei superpoderoso e um inventor, um gênio. Esse inventor tinha acabado de criar o jogo de xadrez e o rei ficou absolutamente encantado. O que ninguém ali imaginava é que dentro daquele simples jogo se escondia o segredo para uma riqueza inimaginável. Então o rei vira e diz, pode pedir o que quiser. E o inventor cessa, faz um pedido que soa, nossa, até bobo de tão modesto. Grãos de trigo em um tabuleiro de xadrez. O rei deve ter ficado incrédulo, mas o Cessa, ele sabia exatamente o que estava pedindo. E a regra era, olha, parecia simples demais. 1 grão de trigo na primeira casa do tabuleiro, 2 na segunda, 4 na terceira, 8 na quarta e assim por diante, sempre dobrando em cada uma das 64 casas. Poxa, e o que poderia dar errado, né? Dá para imaginar as risadas no salão. O rei, achando aquilo tudo uma piada, até com um certo desdém, manda trazer um saco de trigo. Ele tinha certeza absoluta que ia sobrar. Mal sabia ele como estava enganado. Só que, na hora em que os matemáticos do reino começaram a fazer a conta de verdade, o riso foi sumindo. E o que veio no lugar foi espanto. A realidade daquele crescimento exponencial era simplesmente assustadora. O número final é esse aí. 18 quintilhões. É, um número que a gente nem consegue conceber direito. Para se ter uma ideia, isso é mais trigo do que já existiu em toda a história da Terra. Essa é a força invisível, na sua forma mais pura. E essa lenda, por mais antiga que seja, ilustra com perfeição uma força que molda o nosso futuro financeiro até hoje. Estamos falando da mágica dos juros compostos. Mas o que são juros compostos na prática? Pensa assim, são os juros que se ganha não só sobre o valor inicial, mas também sobre os juros que já se acumularam. É juros sobre juros. Basicamente, é o dinheiro trabalhando para gerar mais dinheiro, que por sua vez vai gerar mais dinheiro ainda. É a famosa bola de neve financeira. Então, do mesmo jeito que aconteceu com os grãos de trigo lá na lenda, o dinheiro também pode crescer de forma exponencial com o tempo. É exatamente o mesmo princípio do tabuleiro de xadrez, só que aplicado no mundo real. E olha, essa é talvez a ferramenta mais poderosa que existe para a construção de riqueza no longo prazo. Certo. Se esse princípio é tão poderoso assim, por que é tão difícil ver os resultados no começo? Por que tanta gente desiste? A resposta está nas nossas expectativas. É aqui que está a grande armadilha. A gente espera um crescimento assim, linear, sabe? Uma linha retinha para cima. Mas a realidade é bem diferente. O começo é muito, mas muito lento. Quase não se vê progresso. É o que chamamos de platô do potencial latente. E é exatamente aí que a maioria das pessoas desiste. É nessa fase inicial, nesse crescimento quase imperceptível, que a motivação vai embora. É frustrante demais, né? Parece que todo o esforço que se faz não está levando a lugar nenhum, que não tem recompensa. E por que é tão difícil aguentar firme? Porque a nossa mente, ela é programada para buscar a recompensa imediata. E o mundo de hoje em dia, então, só alimenta isso. Por isso, ter a paciência para atravessar esse deserto dos primeiros passos se tornou uma habilidade, nossa, raríssima e muito valiosa. Mas, para quem continua, para quem persevera, existe um momento, um marco, um ponto de virada onde tudo muda. É quando a curva, finalmente, começa a apontar para cima de verdade. Na jornada financeira existe um número que é quase mágico, R$100 mil. Muitos especialistas dizem que essa é a barreira mais difícil de todas, a mais demorada. Mas quando se quebra essa barreira, ela se torna um ponto de virada poderosíssimo. É que ao atingir esse marco, o poder dos juros compostos finalmente fica visível. É como se a gente pudesse ver no gráfico da vida aquela linha que era quase reta, começando a fazer uma curva e acelerando tudo. E essa aceleração fica muito clara.
leva-se anos para chegar nos primeiros 100 mil. Mas para chegar no segundo 100 mil, leva bem menos tempo. E nos terceiros, menos ainda. O dinheiro começa a trabalhar cada vez com mais força e o tempo joga a nosso favor. Certo. Mas então, como se faz para atravessar esse deserto e chegar nesse tal ponto de virada? A resposta é surpreendente. Não é com saltos gigantes, é com passos minúsculos, mas consistentes. Pensa comigo. O mesmo princípio que faz o dinheiro crescer também funciona para criar hábitos. O dinheiro começa com um aporte inicial, o hábito com uma pequena ação. O dinheiro cresce com os juros, o hábito com a repetição. E os dois precisam da mesma coisa para se multiplicar: tempo. Esses pequenos hábitos, que alguns chamam de hábitos atômicos, eles são o verdadeiro motor por trás do progresso. O foco aqui não é ser perfeito, é só fazer uma pequena escolha positiva, todo dia, consistentemente. A ideia de melhorar só 1% por dia parece pouco, né? Mas ao longo de um ano, o efeito é impressionante. Esse poder imenso da composição, ele está disponível para todo mundo. Não precisa de um plano gigantesco para começar. Começa com uma única e pequena decisão. Então, a verdadeira questão não é se o princípio funciona, porque ele funciona. A questão é, será que teremos a paciência de deixar que ele transforme tudo